Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Todos os dias eu estou aqui compartilhando uma mensagem que é da designação do Vem Segue. Antes de entrar na escritura do dia aqui, eu quero fazer um convite para vocês. Tá bom? Eu vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo um link, tá bom? Que é do canal do Fagner Penha. O Fagner Penha, ele é ator, tá bom? Ele trabalha aí fazendo peças de teatro, já fez sobre a crucificação de Jesus Cristo, Jerusalém, a Semana Santa. Ele fez várias peças, tá bom? Não somente no meio religioso, mas outras peças bem interessantes também. Então vale a pena, tá bom? O Fagner Penha, ele é ator, ele é membro da igreja. E eu vou deixar o link aqui para vocês, inclusive de um vídeo que quando ele estava na igreja entrou uma atriz, né? E aí ele falou com essa atriz e falou do desejo que ele tinha na época de ser ator, né? E isso faz bastante tempo ali, ele era bem novinho. E a atriz deu alguns conselhos para ele. Que conselhos são esses, né? Quem era essa atriz? Estou deixando aqui na descrição do meu vídeo, clica aqui, vai lá e se inscreva no canal do Fagner Penha. Ao se inscrever, fala, eu vim pelo canal Escola Dominical Brasil. Deixa um comentário lá. Ou escreva lá, o Vanderlei me indicou o canal. Tá bom? Vamos lá para a designação do Vem Segue de hoje. Eu vou compartilhar a sessão 111 aqui. Qual é o contexto histórico dessa sessão 111 aqui? A igreja estava com muitas dívidas aqui, por causa da construção do templo, por causa da obra missionária ali, que gastava dinheiro, recursos, né? Então eles estavam com muitas dívidas. Joseph Smith e os líderes da igreja estavam preocupados com essas dívidas, em procurar pagar essas dívidas, tá bom? Você aí quando tem dívida, como é que você se sente, né? Quase não dorme à noite, né? Então é complicado. Bom, o que aconteceu? Tanto Joseph Smith como alguns líderes da igreja ficaram sabendo, né, que existia um tesouro escondido lá em Salem, em Massachusetts. Vamos ver se eu falei direito, Massachusetts. Eu não sei falar direito o nome da cidade lá não. Bom, mas ele era nesse lugar que ouviu rumores de que havia um tesouro. Bom, com essas dívidas foi fácil, né, Joseph Smith pensar, eu vou lá, tento achar esse tesouro, né, e se eu achar eu saldo essas dívidas. Então ele não foi lá para se enriquecer, nada disso, ele queria saldar as dívidas ali da igreja. Porém, ele leva ali consigo Oliver Cowdery, Hiram Smith e Sigrid Higdon, né, junto ali, eles até pregam no meio do caminho, mas quando eles chegam lá em Salem, eles estão buscando ali aquele tesouro e eles não acham nada. Tá bom? E após não achar nada ali, ele pede uma revelação ao Senhor. Qual é a vontade do Senhor? O que o Senhor requer deles, né? Eles estavam fazendo bem, estavam querendo ir lá e achar esse tesouro, saldar as dívidas ali. Então aí ele vai e faz uma oração. Só falar um ponto bem importante aqui, é que Joseph Smith, ele foi para Salem ali, levou ali Sid Higdon, Hiram Smith e Oliver Cowdery por conta própria, iniciativa deles. Não existe uma revelação dizendo que eles deveriam ir para Salem para procurar esse tesouro, tá bom? Mas ele vai lá e fica procurando, e quando não acha nada, ele vai lá e busca ao Senhor, tá bom? É importante eu dizer essa parte, porque em Salem, quando eles vão voltar, né, de mão vazia, eles não vão achar nenhum tesouro lá naquela ocasião. Então é importante dizer que não é uma profecia que não cumpriu a profecia, nada a ver. Ele foi por iniciativa própria. É como um caçador com arco e flecha, sabe? Ele sai ali na floresta para procurar seu alimento, né? Mas não é sempre que ele está ali com a arco e a flecha esticado, né, para atirar. Tem hora que ele está procurando. Então eu quero dizer com isso que quando Joseph Smith ele vai lá para Massachusetts, né, na cidade de Salem ali, ele vai por iniciativa própria, ele sai ali procurando por iniciativa própria. Não existe uma revelação, tá bom, para isso. Então só comparando que ele também pensa, ele também busca as coisas por si mesmo e não foi uma revelação. Porém, ao não achar nada lá, então ele vai e busca ao Senhor para saber o que devem fazer. E o primeiro versículo aqui da sessão 111 diz o seguinte: Eu, Senhor vosso Deus, não estou descontente com vossa viagem, apesar de vossa insensatez. Olha, a primeira coisa que o Senhor falou aqui é que eles foram insensatos, né, ao ir para Salem. Mas que o Senhor não estava descontente com a ida deles ali.
Porque essa revelação aqui vai te revelar algo importante sobre aquela cidade ali, tá bom? Talvez eles poderiam, a insensatez aqui que o Senhor fala é sobre não ter buscado ao Senhor, né? Nós não aprendemos lá em Alma 37 é um versículo muito conhecido, né? Aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres e Ele dirigir-te-á para o bem. Então, tudo o que nós vamos fazer, nós devemos buscar ao Senhor para ter uma direção. E nesse caso aqui, eles só foram e não haviam buscado ao Senhor. Então a insensatez que o Senhor fala aqui é deles não terem buscado a Deus para saber o que deveriam fazer, se eles deveriam ir ou não. Afinal de contas, eles gastaram recurso para chegar até lá, energia, tempo. E o Senhor mesmo assim disse, eu não estou descontente, né, com a vinda de vocês aqui, apesar que vocês foram insensatos. E aí o Senhor fala para eles no versículo 10, pois há mais de um tesouro para vós nessa cidade. Opa, aí sim, né? O Senhor deu a revelação que existia sim um tesouro ali. Só que é muito importante a gente pensar sobre a percepção das coisas. Porque no momento que você está vivendo uma certa situação, você vai acabar enxergando a escritura de tal maneira que às vezes não como um todo, né, mas somente a parte ali que lhe interessa. Um exemplo disso é os judeus, né, quando eles estavam ali sobre o jugo dos romanos, eles clamavam a Deus, pedindo o libertador, e até esperavam Jesus Cristo, sabiam da profecia que Jesus Cristo ele seria o libertador, que ele seria o rei, né, viria ali com toda a sua glória e livraria os judeus daquela servidão, né, de estar pagando imposto a outra nação. Então eles esperavam isso, né? E ao estudar o livro de Isaías, realmente tem essa parte, que é quando Jesus Cristo vai vir, né? Na segunda vinda de Cristo no milênio, para reinar, ele vai ter um governo justo. Mas também em Isaías fala sobre Jesus Cristo ser escarnecido, cuspido, bater nele, ele vai nascer humildemente, andar numa jumentinha. Então olha só que interessante. Por conta da situação que os judeus estavam vivendo, eles enxergaram só uma parte das profecias de Isaías, que era essa libertação que eles estavam esperando. Então, eles estão esperando a primeira vinda de Cristo, né? Como esse rei que nós estamos falando. Para nós é a segunda vinda de Cristo. Bom, para eles estão esperando ainda como se fosse a primeira. Eles não acreditam que Jesus Cristo veio como nós acreditamos que ele já veio, pagou por nossos pecados. E agora sim a gente está esperando a mesma vinda como os judeus, tá bom? Ele vindo como rei, libertando ali o seu povo de todas as nações opressoras aí. Tá bom? Dos impostos, de todas as outras coisas da servidão. Bom, enfim, só estou falando sobre a percepção, porque quando o Senhor diz aqui no versículo 10 que há mais de um tesouro naquela cidade, olha a situação que eles estavam vivendo, né? Estavam com dívida, eles devem pensar, nossa, então tem um tesouro aqui, né? Só que o tesouro que o Senhor está falando aqui são almas, né? São pessoas que se converterão ao Evangelho, que farão parte da igreja. Então é muito importante, às vezes é até difícil, né? Quando nós estamos no meio de uma tempestade, no meio de um problema, buscar ao Senhor e achar essa solução, porque o nosso foco é querer aquilo. E aí a gente não enxerga a revelação como um todo. Então fica às vezes difícil nós percebermos o que o Senhor está querendo falar para nós por conta dos problemas que nós estamos vivendo. Tá bom? Bom, então ele fala desse tesouro que realmente tem, mas que é almas, mas que vai ser no devido tempo do Senhor. Então eles voltam, né, de novo para Kitron ali. E olha só que interessante, o Senhor prometeu que existia um tesouro ali para eles 5 anos depois dessa revelação aqui, em uma conferência, tá bom? Os dois conselheiros ali da primeira presidência, eles chamam 2 elders para ir pregar o evangelho lá em Salém, porque ele diz que chegou o momento dessa profecia ser cumprida. Então os elders que foram escolhidos foi o elder Erasto Snow e Benjamin Wilchester. Tá bom? Então eles foram lá para essa cidade, Salem, Massachusetts, e começaram a compartilhar o evangelho. Porém, eram missionários que já haviam pregado o evangelho em outro local, né? E o que acontece? Eles tinham certa experiência e eles tinham sucesso em outro local. Tá bom? E ao chegar ali, eles sentiram o terreno bem infrutífero, né? As pessoas ouviam, né, a mensagem, entrava pelo um ouvido e saía pelo outro. As que tinham interesse, às vezes, de ouvir, e as que tinham interesse de ouvir apenas ali,
não surtia efeito no coração dessas pessoas, né? Ao ver essa grande dificuldade, esse elder aqui, o Benjamin Winchester, ele volta para casa. Bom, ele vai lá e volta para casa, mesmo estando ali, né? Eles levaram essa revelação 111 ali com eles, falando desse tesouro que o Senhor tinha ali. E ao ver a dificuldade, ele voltou para casa. E então, Erasto Snow, o Elder Snow, ele fica lá sozinho, compartilhando o Evangelho. E ali não surtia efeito, né? Ele continuava pregando, não surtia efeito. Aliás, as coisas começou a se tornar mais difícil. Ele foi até um jornal e escreveu ali partes, né, de discursos, né, de líderes da igreja para chamar a atenção e distribuiu gratuitamente, né, para a cidade ali, para que eles pudessem ter interesse, mas não surtiu efeito. Pelo contrário, né, teve um pastor, um reverendo, que ele foi lá no jornal e escreveu coisas contra a igreja, né? Contra o que era pregado ali pelo Elder Snow. Quando o Elder Snow ele foi até o jornal para responder as perguntas, né, do reverendo, foi-lhe proibido, né? Não quiseram publicar essas respostas, né? E olha só que difícil, né? Eu acredito que ele se sentiu bem desanimado nesse momento. Eu acredito que cada vez que ele se sentiu desanimado ali, ele pegava essa revelação 111 e lia, falando sobre que tinha um tesouro ali. Né? E eu sou muito grato pela perseverança do Elder Snow de continuar pregando ali, né, apesar da dificuldade. O que aconteceu depois disso foi que o próprio reverendo e o Elder Snow, eles combinaram de ter debates, tá bom? Debates públicos naquela época era bem interessante, né? Era um de uma religião, outro de outra, e aí um ficava falando pontos da doutrina, assim, né? E aí era bem interessante, o povo gostava desse tipo de debate naquela época, né? De ver esse tipo de debate e aprendiam muito. Aliás, eles falavam que aprendiam mais no debate do que quando era pregado ali somente para eles. Bom, o reverendo ele acabou perdendo esses debates porque ele na parte do debate ele começava a insultar, né, o Elder Snow, né, e as pessoas perceberam ali sobre os pontos da doutrina que de outra maneira eles não teriam percebido, né, se não fosse naquele debate. E aí então começou a dar ouvido, né, ao Elder Snow ali. E aí começou então um trabalho que começou a produzir fruto. Tá bom? E isso só se deu 5 meses depois, né, dele ter chegado ali compartilhando o evangelho dia após dia ali, buscando ao Senhor, acreditando nessa revelação. Sou muito grato por ele não ter desacreditado que era uma revelação verdadeira. E aí ele continuou pregando ali e a partir desse momento começou a florescer. Tá bom? Então ele foi e conseguiu, depois de 5 meses, ele batizou ali 36 pessoas, né? 36 membros, né? E formando ali um ramo, né? E aí desses 36 viraram 53. E depois de 53 viraram 90 membros. E depois de 90 membros, 110 membros. Ele organizou um ramo ali e as coisas estavam fluindo, né? Então ele colocou ali pessoas para guiar o evangelho, para continuar a pregação. Né? E então ele volta para casa depois desse sucesso e ele volta pelo caminho pregando o evangelho, pelo caminho de Boston ali. Aí ele chegou a batizar mais 32 pessoas, depois em outro lugar ele batizou mais 75 pessoas, organizou ali um ramo também. Então olha, havia um tesouro em Salém e esse tesouro é a alma das pessoas. Então a profecia foi cumprida por meio do Elder Snow ali, né? Ou seja, conforme a primeira presidência designou, chegou o momento de buscar esse tesouro, né? E não foi fácil, não é porque está profetizado que vai vir de mão beijada, né? A gente pôde ver aqui nesse momento o esforço, né, do Elder Snow para que essa profecia se tornasse realidade na vida dele. E ele foi muito grato por ter se cumprido com ele essa revelação aqui. Bom, a mensagem de hoje é que, apesar de nossa insensatez, o Senhor ele nos abençoa. Apesar de às vezes fazermos coisas sem pensar, erramos, ainda assim o Senhor nos abençoa. Temos que sair do erro, com certeza, né? Mas Ele nos abençoa. Tá bom? Então isso ficou bem evidente nessa mensagem. E Alma 37, né? Que fala, aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres, e Ele dirigir-te-á para o bem. Então sempre buscar
ao Senhor naquilo que é importante, naquilo que nós devemos fazer. Tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje. E não deixem de ir lá na página no YouTube, tá bom? O Fagner Penha, ele tem um canal no YouTube e tem o nome dele ali, né? Ele é ator. O nome dele lá no YouTube é Fagner Penha, tá bom? A página. Entra lá, vou deixar aqui na descrição do meu vídeo, tá bom? O vídeo que é quando ele estava na igreja e entrou a atriz, tá bom? Entrou uma atriz ali e ele fala do desejo dele ali de ser um ator, e ela deu alguns conselhos ali para ele. Quais conselhos são esses? Que atriz é essa? Nossa, e olha, mesmo ele, né, sendo tão jovem naquela época no vídeo, vocês vão poder observar, ainda assim ele tá na luta, tá ali tentando, e agora ele faz teatro, faz peças muito importantes aí sobre a Semana Santa, né, a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Então, todo ano ele faz essas peças e essa é muito interessante. Vai lá no canal dele, dá uma conferida. Não tem só peças no sentido religioso, tem muitas outras coisas muito interessantes lá, tá bom? Mas eu vou deixar essa da atriz aqui que eu gostei bastante para você acompanhar. Ao entrar lá no canal dele, ao se inscrever no canal dele, coloca um comentário lá, tá bom? O Escola Dominical Brasil me indicou o seu canal, ou o Vanderlei me indicou o seu canal, tá bom? Façam isso lá. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.